Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu peço que o teu Espírito Santo continue, ó Pai, a falar conosco. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, voluntários e involuntários. Que teu Espírito Santo possa, Pai amado, ecoar essa mensagem, Senhor, nas mídias, Senhor, nas redes sociais. Que os teus filhos venham ser alcançados, ó Pai, em nome de Jesus. E que mais uma vez o teu nome venha ser glorificado, Senhor. Abençoe cada lar, cada coração, cada vida. E traga, Senhor, uma expectativa dos céus, daquilo que teu Espírito quer falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos começar. Eu vou desativar não, vou deixar por enquanto. Eu vou entender que vocês vão se comportar, amém? Brincadeira, mas sério. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante. Dinheiro é emocional. É esse livro aqui do Thiago Brunet. Dinheiro é emocional. Muitas pessoas hoje, no século XXI, têm passado uma necessidade financeira. Eu acredito até por conta do Covid, não é? Da onda que teve em 2020, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam renda, e isso causa uma angústia, causa uma agonia. E Deus, ele é aquele que tem prazer em nos dar, em nos abençoar, em nos prosperar, certo? E nós aprendemos na live sobre a humildade. A humildade, ela libera a graça que acompanha a riqueza de Deus. A humildade libera a graça que acompanha a riqueza de Deus. Então nós precisamos compreender o que Deus está falando conosco. E que quando eu caminho em humildade com Deus, Ele tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em destravar riquezas e recursos para a minha vida. E a pessoa que anda de uma forma humilde diante de Deus, essa pessoa, ela sabe que o sustento dela vem de Deus e que o Criador cuida de todas as coisas. Então, a pessoa que anda humildemente diante de Deus, ela tem a certeza que o sustento não vem do dinheiro, que o sustento não vem dos recursos, mas que o sustento vem diretamente de Deus, certo? Satanás, ele é aquele que tem prazer em ofuscar a verdadeira riqueza. Satanás, ele engana as pessoas. Um exemplo como Satanás engana as pessoas. Ele faz as pessoas terem mais vaidade do que a beleza. A beleza vem de Deus. A estética vem de Deus. Mas Satanás utiliza a vaidade para ofuscar isso. Assim como Satanás utilizou a cobiça para desviar Adão e Eva do propósito original, que é depender de Deus. Então, todas as vezes que eu dependo de Deus, todas as vezes que eu tenho um coração predisposto a ouvir o que Deus está falando comigo, eu vou ter riqueza, porque a riqueza ela não vem do recurso financeiro, a riqueza vem da obediência. E Jesus, ele foi 100% obediente a Deus. Jesus, ele teve o recurso dele liberado através da obediência dele. A multiplicação já estava dentro de Jesus. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, a multiplicação já estava dentro de Jesus. Irmãos, deixa eu fechar aqui a janela rapidinho. A multiplicação já estava dentro de Jesus. E assim como Jesus, quando ele foi transformar água em vinho, a transformação também já estava dentro de Jesus. Então tudo que nós precisamos já está dentro de nós pelo Espírito Santo. E a partir da minha obediência a voz do Espírito, eu começo a destravar recursos. Eu começo a destravar aquilo que Deus vai me sustentar. Vocês estão comigo? A pobreza é testar a Deus como também tentá-lo. Hebreus 3:8. O povo de Israel tentou a Deus. O povo de Israel tentou a Deus através da murmuração. E como eu vou murmurar? Quando eu recebo dinheiro na minha mão e eu falo assim, esse dinheiro não vai dar para nada. Quando eu recebo o meu salário e falo, puxa, esse salário aqui eu não vou conseguir nem pagar a dívida da oferta da dízimo, esse salário não vai me ajudar em nada esse mês. Você já está amaldiçoando o seu dinheiro. Você já está consagrando o seu dinheiro às entidades malignas que vão trancar os seus recursos. Quando você pega o seu dinheiro, você tem que ser como Jesus foi. Pai, graças te dou. Jesus, ele foi grato ao Pai. Jesus, ele agradeceu ao Pai. E quando nós temos um coração grato ao Pai, os recursos são destravados em nossas vidas. Através da obediência vem a riqueza. A obediência gera riqueza. Quando eu obedeço a Deus, Deus ele tem prazer em me dar. Irmãos, é a mesma coisa de um pai. Um pai tem vários filhos. E o pai ama os filhos.
porém é o filho que é responsável por agradar o pai. Jesus, ele agradava o pai. Jesus, ele tinha prazer em agradar o pai. E porque o pai tinha prazer em Jesus, o pai liberava recursos na vida de Jesus. Então, muitas pessoas são evangélicas, são cristãs e não prosperam porque não estão agradando a Deus. Não estão andando juntamente com Deus. Não é pelo fato que você é cristão que você vai ser rico, mas é pelo fato de você ser obediente. Você precisa ser filho obediente. A santidade de Deus é revelada em sua humildade. A santidade de Deus é revelada em sua humildade. A soberba humana revela sua rebeldia e derrota. Então a pessoa já é derrotada através do orgulho e ela já é exaltada através da humildade. Às vezes nós queremos ser como Deus e sustentar e prover a nossa própria vida. Nós agimos conforme a nossa vontade. A palavra providência já não faz mais parte do vocabulário dos cristãos do século atual. Nós queremos trazer a providência emocional, sexual, espiritual, financeira, física. Parece que eu quero sustentar a minha vida. Mas a partir do momento que eu entendo que quem sustenta a minha vida em todas as áreas é Deus e que Ele vai sanar todas as minhas necessidades, eu vou descansar minha alma. Os recursos vêm através do descansar em Deus, não é? E Deus, ele é um Deus da providência. Como Deus é um Deus da providência? Deus, ele traz providências. Deus, quando ele trouxe a providência para Noé, qual foi a providência? A arca. Deus falou para Noé, você vai construir a arca. E aí Noé pegou as medidas que Deus tinha dado para ele e começou a construir a arca. E a providência de Deus foi a chuva. Depois antes a providência foi colocar os animais. Deus sustentou os animais durante o tempo do dilúvio. A família de Noé também dentro da arca. Deus fechou a porta da arca. Deus abriu a porta da arca. Deus fez a chuva parar, a água descer, os animais saírem e Noé saiu. Deus proveu todas as coisas. Assim como Deus proveu também a roupa no deserto. E Deus proveu Moisés do Egito. Deus, todas as vezes que nós estamos no deserto, está trazendo providência. Você no deserto é sustentado por Deus. Então, quando você está passando por situações difíceis financeiramente, significa que Deus está querendo te ensinar algo. E o que? A depender dele. Lá em Deuteronômio capítulo 8, eu gostaria de ler com vocês, na versão NVT. Diz assim, Deuteronômio capítulo 8, na versão NVT. Versículo 18. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. A palavra aqui está dizendo, lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Na tradução da King James diz que lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele quem te dá capacidade para enriquecer. Na versão King James diz que Deus dá capacidade para enriquecer. Quem te dá a capacidade para enriquecer não é o seu intelecto, não é a sua força, não é o seu trabalho, mas é Deus. Por isso que a minha mente e o meu coração devem estar diante de Deus. E quando eu estou diante de Deus, eu atuo em generosidade. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6 ao versículo 8, diz um pouco sobre alguns dons. E um dos dons que Deus fala é do dom de contribuir generosamente. Quem é generoso não passa necessidade. Quem dá com generosidade e com prazer não passa necessidade. Generoso vem da expressão hebraica e literal bons olhos, que se refere à pessoa que consegue olhar as qualidades, talentos, bens e bênção. Quando você tem bons olhos, você consegue olhar tudo de uma boa forma e com boa fama. Quando você tem olhos negativos e olhos perversos, você sempre vai olhar o próximo e tudo que ele faz de uma forma perversa. Você não vai conseguir encontrar santidade em nada. Então, generoso vem da expressão hebraica e literal bons olhos, que se refere à pessoa que consegue olhar as qualidades, talentos e bens de uma boa forma. Então, você precisa mudar os teus olhos. Você precisa enxergar de Deus, comprar o colírio de Jesus, pedir para que Ele limpe os teus olhos e os olhos do teu coração, para que você possa enxergá-lo agir no mundo.
E uma das formas que Deus age no mundo é sustentando o mundo. Amém? E nós precisamos ter uma mente grata. Irmãos, ora aí. Ora aí pro Wi-Fi pegar. Voltou? Voltou? Estão ouvindo? Voltou de boa? Voltou? Voltou. Então eu preciso olhar de uma forma de contentamento, não é? Eu preciso olhar de uma forma, não uma forma altiva, mas eu preciso olhar com contentamento. Eu preciso me contentar com aquilo que Deus me deu. Quando eu não me contento com o que Deus me deu, eu sou uma pessoa que vou atuar na cobiça. Então você precisa se contentar para não cobiçar. Quando você se contenta com o seu trabalho, você não vai cobiçar o trabalho do próximo. Quando você se contenta com o seu casamento, você não vai cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Quando você se contenta com o teu salário, você não vai cobiçar o salário do próximo. As pessoas que cobiçam, elas não conseguem prosperar. Quem cobiça não prospera. Quem cobiça não prospera. Eu preciso tirar os meus olhos da cobiça e ter os meus olhos em Cristo. Quando eu tiro os meus olhos da cobiça, porque Adão e Eva, eles cobiçaram o fruto. E por eles terem cobiçado, eles caíram. Eles não conseguiram se sustentar. Eles não conseguiram entender que eles dependiam de Deus, não é? E isso acontece muito. Então vamos lá continuar. Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. E foi isso que o povo fez no deserto. Eles ficavam reclamando, murmurando, testando a Deus. Você não precisa ficar testando e murmurando e reclamando. Você tem que abençoar. Quando você abençoa, você prospera. Quando você abençoa com os teus olhos, com o teu coração, com a tua língua, com a tua mente, com os teus sentimentos, de uma forma integral, tudo que está em sua volta é abençoado, não é? E quando nós temos a capacidade de agradecer a Deus, em todas as circunstâncias nós somos prósperos. A prosperidade é você agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. Nem mais e nem menos, mas agradecer por aquilo que Ele te deu. E o nosso cérebro começa a gostar das coisas que nós temos quando nós somos gratos. Então uma pessoa grata é uma pessoa feliz e satisfeita. Uma pessoa ingrata é injusta, insatisfeita e invejosa. A inveja vem pela cobiça. Porque o que aconteceu com Lúcifer? Ele cobiçou ser igual a Deus. E o que aconteceu com Jesus? Mesmo sendo Deus, não quis usurpar o lugar de Deus. Então, quando eu me coloco na mesma posição de Jesus e não querer usurpar o lugar de Deus, ou seja, ser sustentador, controlador da minha vida, eu prospero, não é? Então a gratidão tem que ser sempre. Na Bíblia, existem mais de 300 versículos falando, tudo dai graças. Vocês já sabiam disso? Na Bíblia, tem mais de 300 versículos falando, tudo dai graças, ou rendei graças ao Senhor. Isso é maravilhoso. Então significa que todos os dias eu tenho que agradecer ao Senhor e ser grato. A gratidão mexe com a dopamina do meu cérebro. O que é a dopamina? O neurônio, o hormônio do prazer, do senso de prazer pela recompensa. E qual que é a recompensa da gratidão? A prosperidade de Deus. Porque Deus, ele vai se alegrar em me dar, não é? Eu quero ler com vocês um trecho desse livro que está na página 73. Um trecho do livro que está na página, na verdade, 74. O princípio para uma vida espiritual satisfatória é ter a alma próspera. A alma é o conjunto de sentimentos, emoções, intelecto e vontades que definem o meu eu.
Já a prosperidade é tudo aquilo de que preciso para cumprir meu destino na terra. Assim, a alma próspera é o meu eu unido a tudo de que ele precisa para ser fiel ao seu propósito de vida. E qual é o meu propósito de vida? Glorificar a Deus, como nós aprendemos ontem. Lembre-se de que muitos homens e mulheres considerados espirituais chegaram até mesmo a matar em nome de Deus. Sem paz também nas emoções, nunca alcançaremos uma vida espiritual coerente. Já vi muita gente considerada espiritual acabar mal por ter uma vida emocional desequilibrada. Então, o que vai mostrar que uma pessoa é desequilibrada? Uma pessoa que murmura e que reclama. Uma pessoa equilibrada agradece a Deus em todas as circunstâncias de vida, não é? A palavra mamon na Bíblia significa o Deus da avareza, olhar de forma ruim. O que é generoso? Olhar de forma boa. O que é ser filho de Deus é ser generoso, olhar de forma boa, ser grato. O que é ser filho de Mamon? Olhar de forma ruim e ser avarento, não é? Mamon é o inimigo da generosidade. Mamon é o inimigo da generosidade. Abram comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Jesus que está falando em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Por que eu não posso servir a Deus e a Mamon? Jesus vai continuar. Olha aqui comigo. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Aqui, Jesus no versículo 24 e no versículo 25 está falando, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções, a Deus e a dinheiro. Na época de Jesus, Mamon significava apenas uma palavra, avareza. E Jesus transformou essa palavra, olha o poder de Jesus. Jesus transformou a palavra Mamon no único inimigo que está diante, lado a lado com Deus. Lado a lado com Deus. Jesus não disse na Bíblia, você não pode servir a Deus. Jesus não disse na Bíblia, você não pode servir a Deus e a Jezabel. Você não pode servir a Deus e a Leviatã. Você não na Bíblia, você não pode. Jesus disse na Bíblia, você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus disse na Bíblia, você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus não disse Jezabel. Jesus não disse nem diabo e Satanás. Jesus disse Mamon. Você não. Quando você serve a Deus, você não pode servir a Mamon. Vocês estão me entendendo? Quando você serve a Deus, você não pode servir a Mamon. Jesus, ele é bem claro naquilo que ele diz. Irmãos, voltou? Voltou? Voltou. Gente, ora aí, porque a chuva aqui é difícil mesmo, viu? Quem mora no horto sabe que aqui só tem árvore também, né? Mas graças a Deus, tudo é graça, não é verdade aqui? Vamos testificar a igreja, dá graça, igreja. Graças a Deus. Faça um teste na sua casa, agradeça a Deus no momento que trava tudo. Que aí Deus vai testar a sua paciência também. Então, vamos lá. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não é a Deus e ao diabo, não é a Deus e a Beelzebu, não é a Deus e a você mesmo. É Deus e a Mamon. Então, quando você tira o teu coração do dinheiro e inclina o teu coração para Deus, você está desprezando a Mamon. Mas quando você inclina o teu coração às necessidades e à avareza e à ingratidão, você está inclinando o teu coração a Mamon e desprezando a Deus. Então, você não pode desprezar a Deus. Mamon, lembrando, é o único principado que Jesus iguala a Deus. Eu quero ler com vocês, nesse livro aqui, a página 55, que diz o seguinte. Ele relata, né? O Thiago Brunet. Já que a minha vida sentimental está uma droga, vou comer a melhor comida que eu puder pagar hoje.
Ou, já que a minha vida profissional não melhora, vou gastar o pouco que me resta em uma viagem inusitada. Outros pensamentos comuns são: já que recebi um não daquela pessoa, vou ao shopping comprar qualquer coisa em 10 vezes no cartão. E já que fui contrariado, vou mudar de carro para provar que ninguém me controla e que eu posso fazer o que quiser. As frustrações diárias dominam como usaremos os nossos recursos e determinam para onde irá cada centavo. As frustrações diárias dominam como usaremos os nossos recursos e determinam para onde irá cada centavo. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: as tuas emoções não podem controlar o teu dinheiro. As tuas frustrações não podem controlar o seu dinheiro. Vocês estão comigo? Você não pode ser controlado pelas tuas emoções. Os teus recursos têm que ser controlados pelo espírito de equilíbrio e moderação. Você tem que pedir a Jesus equilíbrio e moderação para lidar com os seus recursos. A prosperidade vem do coração, ela não vem do bolso, ela vem do coração e da mente. As frustrações diárias dominam como usaremos os nossos recursos e determinam para onde irá cada centavo. Você quer saber como Mamon leva uma pessoa ao deserto pelo cartão de crédito? As pessoas falam: ah, eu saí do deserto. Como? Através do cartão. Então você não saiu do deserto. Né? Você continua no deserto, porque você está provando que a sua dependência está no cartão, mas a tua dependência vem diretamente de Deus, não é? E as pessoas, elas precisam compreender que Deus tem prazer em dar, em renovar a mente e o coração das pessoas. Por isso que Paulo fala: apresentem a Deus um culto racional. E o que é um culto racional? O estilo de vida. Eu quero ler com vocês na versão mensagem. Romanos capítulo 12. Na versão mensagem, essa daqui. Romanos capítulo 12 na versão mensagem. É transformador. Romanos capítulo 12 na versão mensagem. Diz o seguinte: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante do consumismo, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Quem desenvolve maturidade é Deus. Então aqui na versão mensagem da Romanos capítulo 12, diz que nós devemos entregar a Deus nosso comer, dormir, levantar, trabalhar, como se fosse uma oferta a Deus, não é? Quando eu entrego isso a Deus, a minha mente é transformada e eu não gero frustração. Irmãos, a cobiça, você gera expectativa em coisas que você não pode ter. Então se contente com a casa que você tem, com o carro que você tem, com a família que você tem, com o trabalho que você tem, porque foi Deus quem te deu. Não veio de você, veio de Deus. Então você precisa se contentar com o que Deus te deu, não é? Mamon quer desviar o teu contentamento. E continuando aqui no livro, na página 57 diz: com as emoções à flor da pele, você é tomado pelo medo, pela insegurança e solidão. Se tiver dinheiro na carteira ou um cartão de crédito liberado, prepare-se, você vai tentar gastá-los. E é verdade, se a minha emoção estiver frustrada pelo medo, pela insegurança e pela solidão, eu irei gastar o meu dinheiro de uma forma imprudente. Ele diz assim: eu só queria me sentir bem e retomar aquele sentimento de segurança e aceitação. Eu queria me livrar daquele tormento de ser contrariado e agredido por alguém querido. As pessoas mais próximas te levarão a gastar quando elas te ofenderem. E aí ele continua no livro dele: foram 40 minutos de batalha interna. Finalmente eu me acalmei. Tomei o controle do meu eu. Não permiti ser escravizado pelos meus próprios desejos e pensamentos. Os teus desejos não podem ditar a regra das tuas finanças. Não é o que você deseja, mas é o que Deus deseja. Você é mordomo dos recursos de Deus. Amém? E como que você
Adora mamon, quando você amaldiçoa o seu dinheiro. Esse dinheiro não vai dar para nada, não vou conseguir pagar a faculdade, não vou conseguir comprar um carro, não vou conseguir levar minha namorada para tomar um lanche, não vou conseguir levar minha esposa para jantar. Ah, que esse dinheiro não dá para pagar nada, você já está amaldiçoando. Ser consumista de forma irresponsável. Fazer dívidas de forma irresponsável para sanar o teu ego. Por que as pessoas entram em dívida? Por causa da cobiça. Ter confiado nos seus braços quanto ao seu sustento. Não ter trabalhado direito, roubar o horário do seu serviço no Instagram, no WhatsApp. A gente passa mais tempo curtindo o Instagram, a vida das pessoas, do que curtindo o nosso trabalho, a nossa vida com Deus. Para de ficar curtindo a vida das pessoas no Instagram e começa a curtir a tua vida com Deus. Começa a curtir o teu trabalho, a tua casa, a tua família, o teu pai, a tua mãe, a tua esposa. Começa a ser menos midiático e começa a ser mais real. A realidade me traz contentamento. No Instagram, irmãos, é fácil eu aqui sair e postar uma foto que eu tô na praia. As pessoas vão me seguir. Como que a gente segue essas pessoas que estão sendo influentes? Através da ostentação. O evangelho virou o evangelho da ostentação. As pessoas têm mais prazer em postar o iPad, as marcas que tem da tecnologia. Aí a pessoa bate o olho e fala, eu quero alcançar aquilo no púlpito. Na verdade, a pessoa não quer a unção, a pessoa quer o computador do preletor. Não é verdade? Achando que se ela for preletora, se ela for pregadora, se ela for palestrante, ela vai conseguir adquirir aquele bem. Não, às vezes Deus não quer te dar. E você precisa se contentar com o que Deus te deu. Você não pode ir além. Você querer algo além é um caráter luciferiano. Porque Lúcifer quis algo que não era dele. Deus tem o melhor para sua vida. Então se prepare por aquilo que Deus tem para sua vida, não é? Você, quando gasta dinheiro em jogos de azar, em loterias, não é? Trabalha com agiotas, está roubando o tempo do seu serviço, vendo outras coisas ao invés de trabalhar, focar, se dedicar, você está roubando a Deus, o teu chefe, o teu recurso, não é? Você, quando engana, quando você mente, quando você não dá dízimo, oferta, quando você acessa a pornografia, você acelera o tráfico humano. Então, quando você muda o teu caráter, tem um caráter de Cristo, a prosperidade vem. Você nunca viu na Bíblia Jesus pedindo dinheiro. Você sempre viu na Bíblia Jesus falando, Pai, graça te dou, ou seja feita a tua vontade. Jesus não precisava de dinheiro. Jesus só precisava que a vontade de Deus fosse cumprida. Se a tua vida está diante da vontade de Deus, os recursos necessários serão destravados. Eu contei aqui o testemunho do meu livro. Eu não tinha dinheiro para pagar meu livro e Deus simplesmente me deu. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu queria viajar para... eu desejei passar meu aniversário em Nova York e depois de muitos anos eu passei meu aniversário em Nova York, mas eu tinha 9 anos de idade quando eu fiz o desejo de passar meu aniversário em Nova York e eu fui passar com 25 ou 26 anos. Pode demorar, mas o tempo de Deus chega. Deus conta com o teu coração, não é? E qual que é a arma que eu quero dizer para vocês hoje? A arma é, coração limpo é a moeda para a prosperidade. Coração limpo é a moeda para a prosperidade. Coração limpo é a moeda para a prosperidade. Então, você precisa ter um coração limpo para ser próspero. O que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 8? Os puros de coração virão a Deus. Você quer ter Deus, então você precisa ser puro de coração. Você quer ter recursos, você precisa ser puro de coração, não é? Quando você é puro de coração, Deus te dá recursos. E eu quero dizer algo para vocês. Muitas pessoas não prosperam quando dão dízimo e oferta, porque o coração não está puro. O que Jesus disse em relação a um coração puro? Em relação a um coração que não está puro e vai dar oferta. Jesus diz o seguinte: deixa a tua oferta no altar, vai se retratar com teu irmão e depois você vem dar oferta. O que acontece com as pessoas? Elas ofertam com o coração cheio de ressentimentos, coração amargurado. Elas ofertam com o coração malicioso, com o coração altivo, na intenção de barganhar com Deus, eu vou dar para receber. Elas ofertam em incredulidade, elas ofertam com o coração machucado, com falta de perdão. Pessoas que acabam de brigar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, com a namorada, com o cachorro. Vai para a igreja,
oferta achando que Deus vai receber aquela oferta. Deus não vai receber aquela oferta, irmãos. Eu lembro que eu tinha, acho que em média 11 anos de idade, eu participava do grupo de louvor em casa. Em casa não, na igreja. Mas eu era um filho um pouco rebelde em relação ao meu pai. E aí uma vez eu estava adorando a Deus e todo feliz lá no púlpito sorrindo, e minha mãe lá no fundo da igreja com a cara fechada. E aí eu desci do púlpito, minha mãe falou assim: Deus não recebeu a sua adoração, porque na sua casa você não obedeceu ao seu pai. Irmãos, não é relação ao que você faz no púlpito. Você pode fazer uma boa performance. É uma relação do que você faz na tua casa. Deus vê o teu coração e o teu caráter. O teu dinheiro não está a tua prosperidade não está na tua oferta. A tua prosperidade está no teu caráter. Nós precisamos ter um caráter de Cristo, um coração parecido com o coração de Cristo, para levar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Senão Ele não vai aceitar a minha oferta. Porque você deu oferta há anos da sua vida e não prosperou? Porque com certeza você ofertou com o coração errado. Coração amargurado, coração com ressentimentos, com falta de perdão, com o coração murmurando contra Deus e achando que Deus ia te abençoar. É óbvio que não. Deus não quebra os princípios dele. Deus não quebra os princípios dele para o nosso ego. Deus quebra o nosso ego para trazer os princípios dele. Então não é eu querer quebrar os princípios de Deus por causa do meu ego, mas é Deus que quebra o meu ego para estabelecer em mim os princípios dele. E qual que é um dos princípios de Deus? Quebrar o vaso, para transformar em vaso de honra. Deus quer transformar a sua vida em vaso de honra. Deus não quer que você seja um vaso de desonra. E Deus é o oleiro. Deixa Ele te quebrar, deixa Ele te moer, deixa Ele te esmiuçar, deixa Ele te colocar no fogo, para Ele colocar tesouros em vasos de honra. Deus não quer um vaso bonito, um vaso egípcio, com um vaso bonito. Não, Deus não quer esse tipo de vaso. Deus quer um vaso de honra. Deus, Ele quer pessoas que tenham um caráter de honra para poder abençoar. Amém? Muitas situações vividas, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúmes, conflitos e hostilidades, marcaram a nossa vida negativamente, a nossa história. Mas nós podemos decidir transformar o sofrimento em uma rota de treinamento, usar a dor como uma rota do nosso destino. Ansiedade é você pensar no seu futuro sem Deus. O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, qual vai ser meu dia de amanhã? Isso pertence a Deus. Ansiedade é você pensar no teu futuro sem Deus. E o que é fé? Você colocar Deus no teu presente e sonhar com Ele o seu futuro. Deus tem um destino para você. Deus tem um futuro para você. Um futuro de paz e cheio de esperança. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de paz. Ele vai dar o fim que você merece. Jeremias diz isso. Deus dá o fim que você deseja. Quem atrai o seu fim é você, irmãos. Então não atraia um fim no deserto, mas atraia um fim na terra prometida. Seja grato no deserto. Agradeça a Deus porque Ele traz o maná. Agradeça a Deus porque Ele traz a água. Agradeça a Deus porque Ele traz a provisão. Agradeça a Deus porque Ele está usando os momentos difíceis de traição, de calúnia, de difamação, de desemprego. Ele está usando situações difíceis para forjar o teu caráter, para que Ele possa liberar riquezas. Deus não pode liberar riquezas em um caráter corrompido, em um caráter luciferiano. Lúcifer, Ezequiel capítulo 28 diz que quando Deus o formou ali, é uma analogia ao rei de Tiro. Lúcifer, ele ficou, como posso dizer, extasiado por uma riqueza que não era dele. Por uma riqueza que foi Deus que fez. Lúcifer se achava bonito, mas quem criou Lúcifer foi Deus. Deus criou um querubim da guarda, um querubim ungido. E esse querubim se exaltou, querendo ser mais do que Deus, porque a beleza de Lúcifer ofuscou a glória de Deus nele. Lúcifer se achou tão bonito, mas tão bonito, que isso ofuscou a beleza de Deus nele. E ele quis ser mais do que Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. E o que significa? Que Deus derrubou Lúcifer. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Você quer ser próspero, seja humilde. E o que é você ser humilde? Ser dependente de Deus e não de você. Não é? E eu queria ler para vocês a página 91.
que diz o seguinte: ser emocionalmente saudável é uma decisão, pois cedo ou tarde a pessoa doente da alma trairá alguém ou trairá a si mesmo. Uma pessoa doente da alma vai trair a ela mesma ou alguém se as emoções dela não estiverem equilibradas. Muitas situações vividas, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúmes, não é? Marcaram a nossa história. E nós precisamos usar a nossa dor como uma rota para o nosso destino. Como é impossível apagar o passado, ao menos podemos reeditá-lo pelo Espírito Santo. Ninguém que trai, mente ou calúnia entra em confusão ou maltrata alguém sem as suas emoções estiverem em desordem. Novamente, desculpa, eu li errado. Ninguém que trai, mente, levanta calúnias, entra em confusão ou maltrata outros, está com as emoções em ordem. Nenhuma pessoa que vai mentir, que vai trair, que vai caluniar, difamar, ela está com a emoção dela em ordem. Se você tem a sua emoção em ordem, você vai ouvir a calúnia e vai estar tranquilo. Porque você não é aquilo que as pessoas estão falando, você é aquilo que Deus fala sobre você. Então, aceite o que Deus fala sobre você. E tampe os ouvidos, porque as pessoas vão falar a teu respeito, para que as suas emoções sejam equilibradas no espírito, não é? E aqui, as suas emoções determinam as suas reações. E uma má reação pode acabar com as suas oportunidades para sempre. Você pode perder a sua oportunidade para sempre. Você pode levantar a sua empresa em 40 anos, em 50 anos, mas você pode derrubar a sua empresa, o seu ministério, o teu casamento em 4 ou 5 dias. Se você não estiver equilibrado. Você precisa ter um ponto de equilíbrio até mesmo para as suas finanças. A miséria não está no bolso, ela está na mente e no coração. O importante não é aumentar a quantidade ou a habilidade de recursos. É necessário eliminar a pobreza da mente e do coração. Nós precisamos eliminar a pobreza da nossa mente e do nosso coração. Amém? E só para finalizar, não foi pelo fato de Jesus ter nascido numa manjedoura que ele teve a mente e o coração da manjedoura. Nós somos reis e sacerdotes. Você é rei aonde você estiver. Você é rei aonde você estiver. E você é sacerdote onde você estiver. Lembre-se do que nós conversamos ontem. Você é o missionário no teu trabalho. Você é o missionário na tua escola. Você é o missionário na tua casa. Você é o missionário no teu ministério. A missão de Deus está dentro de nós. E Deus, e tudo aquilo que Ele cria, Ele sustenta. Se Deus tem um sonho para a sua vida, Ele vai sustentar. Se o sonho de Deus é você casar, Ele vai sustentar o teu casamento. Se o sonho de Deus é você fazer faculdade, Ele vai sustentar a tua faculdade. Se o sonho de Deus é você prosperar, Ele vai te liberar prosperidade. É sonhos do teu Pai. Então você precisa depender do teu Pai. Jesus dependia do Pai. Jesus não fazia absolutamente nada na vida dele sem depender do Pai. Nós precisamos depender do nosso Pai. Nós não somos independentes. Lembre-se que a independência gera rebeldia, mas a obediência gera graça e prosperidade. Seja um filho obediente. Amém? Seja um filho cheio do Espírito Santo. E lembrando, a arma poderosa e eficaz é ter o coração limpo. É a moeda do reino. O coração limpo é a moeda do reino. É a moeda da prosperidade. Você quer ter um coração limpo, você terá prosperidade e será sua moeda para o reino. E para finalizar, abram comigo em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Você quer ter um corpo saudável, que os teus olhos sejam bons. Você quer ter um coração saudável, que os teus olhos sejam bons. Os olhos são o tráfico espiritual para o nosso corpo. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. O teu olho é o tráfico espiritual, é o que vai colocar algo saudável ou não, né? E você não tem que acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vão consumir, vão corroer, não é? Mas você deve juntar tesouros nos céus, onde os ladrões não vão roubar, não vão te matar para ter o que você tem. Não é verdade? Vocês não serão furtados se vocês colocarem o tesouro no lugar certo. E qual é o lugar certo? Os céus. As pessoas querem juntar coisas na terra, ministério, status, fama, recursos, bem, casas, carros. Não que seja errado você ter isso aqui na terra. O errado está em você colocar o teu coração nisso na terra. Porque a palavra de Deus diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O teu tesouro está onde? Em Mamon ou em Deus? Então você precisa ter o teu coração limpo. Os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração poderão usufruir das riquezas de Deus. Amém? Nós precisamos ter um coração manso e humilde para que o Senhor venha liberar recursos. Deus tem prazer em abençoar os filhos dele com paz e prosperidade. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou orar agora para nós encerrarmos. E eu tenho certeza que Jesus vai destravar em nós o espírito de obediência para gerar prosperidade. Amém? Senhor, eu te agradeço por este tempo de devocional. Eu peço que o teu Espírito venha nos abençoar, nos capacitar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha mover realmente, ó Pai, o desejo, Senhor, da obediência. E que o Senhor venha limpar os nossos corações. Deus, eu quero dar um desafio para os meus irmãos. Eles anotarem o que mais eles têm pensado e lavar o coração com o sangue do Cordeiro. Para que, ó Pai, a moeda venha estar limpa. Para que o Senhor venha trazer prosperidade, multiplicar os recursos, Senhor. Pai, quem subirá ao teu monte? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, Senhor, purifica os nossos corações. Pai, lava os nossos olhos com o teu colírio. Lava, Senhor, as nossas mãos, porque quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Então, papai, lave as nossas mãos. Purifique os nossos corações, para que possamos subir ao teu monte e, Senhor, e desfrutar da tua presença. Mais do que qualquer ouro ou prata, mais do que qualquer recurso, que nós possamos, Jesus, vender tudo, porque o Senhor vale muito mais do que as coisas dessa terra. Eu peço, Pai, tire, Deus, a cobiça, tire a avareza do nosso coração, dos nossos olhos, e que possamos ter bons olhos para olharmos o mundo da forma que o Senhor olha, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que o papai abençoe vocês. Vocês entenderam a live? Travou um pouco, mas eu tenho certeza que deu para entender, né?